Olá, pessoal! Não vamos falar da outra rede social, porque ela não está listada em nenhum mercado, então não é relevante para a gente aqui. Mas, sabe o que é listado? A Vale e a Eletrobras. E para ambos, vamos falar de situações que mexem com o risco das empresas. Também vamos falar de inflação dos Estados Unidos na zona do euro e de como isso mexe com as expectativas de juros. E já que vamos falar de juros, falaremos da situação fiscal aqui do Brasil e, claro, da indicação do Galípolo para a presidência do Banco Central. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos ao que interessa. Nos Estados Unidos, o núcleo de índice de preços gastos com consumo, o famoso aí PCE, subiu 0,2% em julho. Em 12 meses, manteve aí 2,6%, igual foi no mês anterior, em linha com o esperado. Isso que é importante, tá, gente? Sempre a gente olhar quanto estava sendo esperado. Foi em linha, então, ou seja, nada demais aí para mexer com as expectativas de corte de juros. Porém, está confirmando aí o que já era esperado. E aí as apostas, como vai reduzindo o tempo, vai retirando as incertezas, as apostas aumentam que realmente teremos um corte agora em setembro. Então, sempre é importante a gente ficar de olho que se tem algo que mexe com as incertezas, você tem riscos envolvidos. Quanto menos os riscos, ou seja, já não teve uma alta de inflação aí que poderia acontecer, apesar do mercado não esperar ela, já tirou isso do risco, significa mais chance de acontecer, então, consequentemente, a chance de aumento das apostas para o corte de juros vai sempre acontecendo, e aí é algo importante da gente acompanhar. Já na zona do euro, a inflação anual consumidora atingiu 2,2% em agosto, uma desaceleração frente a julho, que tinha sido de 2,6%. Então é importante, essa queda de inflação aí tem ajudado, e aí eu acredito que, inclusive pelas possíveis quedas de juros nos Estados Unidos, o corte de juros da Europa pode estar ficando cada vez mais próximo. Então é importante a gente ficar de olho nisso e acompanhar. Não está nada certo, que nem não está tão certo assim que nem está lá nos Estados Unidos, mas está caminhando para acontecer. Aqui no Brasil, a pesquisa Focus continua elevando as expectativas aí para o IPCA, para o IGPM, para o PIB e até o câmbio. Tudo subindo aí um pouquinho, nada demais, mas subindo um pouquinho a cada semana. Mas apesar de termos aí algumas instituições financeiras, né, que fazem previsões e divulgam elas, dizendo que estão prevendo uma Selic bem mais alta até o final do ano, na pesquisa Focus isso ainda não mudou, continua firme lá nos 10,50. Então é interessante a gente entender que dia que isso subir lá na pesquisa Focus é porque realmente essas empresas estão apostando de uma forma mais veemente, e aí significa que a gente tem que acompanhar de uma forma maior. Eu sempre falo, a pesquisa Focus não é um retrato que você tem que pegar e falar assim, é isso, pronto, acabou, está na pedra, não muda. Não, ela é importante da gente acompanhar e entender o direcionamento que as coisas vão acontecendo. E falando nisso em direcionamento, as coisas vão acontecendo, deixa aqui nos comentários para mim o que você está esperando para a taxa de juros. Porque ela é importante a gente entender, cada um tem uma expectativa, se acha que vai subir, se não acha que vai ficar mantida aí nesses 10,50 até o final do ano, mas é importante para a gente. E claro, né, curte o vídeo aqui, se você estiver gostando, obviamente, que ajuda muita gente. E já que falamos aí da Selic, pensamos aí, obviamente, do Banco Central. Então, temos que falar da indicação do Galípolo para presidente. O que acontece? A gente já tinha falado em diversos vídeos que provavelmente ele seria o indicado para o presidente do Banco Central e foi confirmada agora, né, a indicação. Segue essa indicação ainda para ele ter que passar de uma forma pro forma, né, pelo Senado. Por que eu falo pro forma? Porque dificilmente a gente já vê o Senado bloqueando alguém por alguma coisa. Segundo, que para um Senado que acabou de aprovar ele para diretoria do Banco Central, faria sentido o Senado proibir ele de ir para a presidência do Banco Central? Não faz. Né? Então, ele é uma pessoa técnica, isso é claro. A única questão que a gente sempre fica aí em relação aos indicados, principalmente desse novo governo, é a questão em relação de como que eles pensam
o jeito de tratar a taxa de juros. Tá? O governo anterior tinha também esse ponto, que tinha uma maneira, e agora tem outra. Ou seja, cada um pensa de uma forma, mas o que é que uma pessoa técnica faz? Quando chega um momento de incerteza, que a gente chega lá e fala assim, se a taxa de juros subir, se manter ou cair, não é nada absurdo, é tudo possível, ou até na dúvida, se vai subir ou vai cair, não tiver nenhuma, ou vai manter ali, não tiver nada de absurdo de qualquer movimento ali, alguns tendem para um lado, outros tendem para o outro. E isso é normal. É o perfil de visão econômica que a pessoa tem. E aí, no caso, quando a pessoa é técnica, isso aí vai entrar em ação. Mas, no geral, não temos isso. Né? Não temos um grande problema, que a pessoa técnica realmente vai subir os juros quando precisar e cair os juros quando precisar. E é o que ele tem falado e esperamos que é o que ele faça quando ele assumir a presidência, juntamente com os demais indicados que teremos para o ano que vem. Vale lembrar que a gente está num momento mais ou menos como esse, né? Que se a taxa de juros se manter ou se ela subir na próxima reunião, é normal, não é nenhum absurdo. Se ela cair, aí eu acho que a gente já tem um pouquinho mais de problema, mas de forma geral, se manter não é nenhum absurdo. E, particularmente, né, como a gente tem uma possibilidade de corte de juros lá nos Estados Unidos muito forte, e a reunião dos Estados Unidos acontece antes daqui do Brasil, eu particularmente esperaria, se os Estados Unidos cortasse os juros lá, eu manteria os juros aqui no Brasil, e esperaria pelo menos um pouco para a gente ver como que vai reagir o mercado como um todo, né, inclusive com o fluxo de moeda estrangeira que está entrando aqui para o Brasil, e tudo isso aí aproveitando esse diferencial de taxa. Eu esperaria um pouquinho, mas se aumentar também de uma vez não é nada absurdo, mas como diz Roberto Campos Neto, não teremos um movimento muito brusco. Então, se tiver um aumento, provavelmente de no máximo 0,25. E saiu também o déficit primário do setor público consolidado, ou seja, antes de pagar os juros das dívidas. E aí que é o grande problema, né? Porque como saiu esse dado, e esse dado é ruim, ele está mostrando aí um déficit em julho de 21,3 bilhões, e a estimativa nossa era só de 6,7 bilhões, ou seja, veio bem pior, e o acumulado acumulado de 12 meses, chegou em 257,7 bilhões, que é 2,29% do PIB, lembrando que costuma ser pior aí, o déficit no segundo semestre, né, por N motivos. É interessante da gente acompanhar. Porque se isso aí começar, juntamente com outras informações que tem, começar a pesar muito, aí com certeza o aumento de juros vai ser muito necessário e aí nem seria tão aconselhável segurar aí um pouquinho para poder ver se os Estados Unidos cair. Mas, obviamente, isso aí a gente só vai saber mais próximo da data da reunião. Nessa semana, o Ibovespa ele também fechou em alta de 0,29 a 136.004 pontos. No ano, a alta de 1,36. Não foi uma alta muito forte na semana, mas ainda estamos aí surfando o aumento do fluxo do dinheiro estrangeiro. E como a gente sempre fala, né, contra o fluxo não há argumentos. E partindo aqui para os fatos relevantes de mercado, para a gente poder finalizar, desculpa, vamos falar da Vale, que elegeu o Gustavo Pimenta como novo CEO. E aí isso é importantíssimo, porque retira do radar o risco sobre o processo de sucessão lá na Vale, que estava no radar desde o início do ano. Então foi bem conturbado e aí tira isso do radar, tanto que a ação disparou na sequência, né? E até por isso, talvez que um dos outros pontos que fez a alta aí da semana no Ibovespa. A gente também tem um outro ponto interessante para a Vale, que também reduz risco, né, mas é um risco até engraçado a gente falar nele, porque o STJ resolveu a questão da privatização da Vale, falando que ela não pode ser revertida. Demorou 27 anos para isso, ou seja, ninguém lembrava nem que a ação existia, mas está lá, e aí agora eu acho que realmente está tranquilo. Comenta aqui para a gente, está tranquilo para a Vale? Não vai ser revertido? Continua privatizado? O que vocês acham? E já que falamos de risco, né, temos a Eletrobras aí também, que viu a S&P, né, Standard & Poor's, elevar o rating da companhia para BB, com perspectiva estável. Muito importante isso, porque a elevação de grau das agências influencia
muito o que fundos de investimento podem fazer, né? Então, alguns fundos de investimento possuem regras que não permitem que seja investido em empresas com classificações X, Y, Z, né? Aí vai depender de cada fundo. Às vezes precisa ter uma classificação só A, às vezes alguma coisa, e não só, obviamente, em empresas, né, mas também em países, em índices e por aí vai, né? Tudo isso aí interfere de acordo com as regras de cada fundo. E outro ponto também, né, que a gente ainda tem a discussão da Eletrobras, que aí vale comentar, já que a gente estava falando da Vale agora, que é sobre a privatização da Eletrobras, que ainda está lá no STF, ainda não acabou essa discussão, teve movimentos aí nesse mês, mas ainda não acabou, e só tem 3 anos, né? Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver quanto que eles vão definir. Espero que não demore os 27 anos, né, porque realmente a gente precisa colocar uma pedra nisso e ter mais segurança jurídica em todos os processos aqui no Brasil. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixa no comentário aqui o que vocês quiserem, o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre qualquer um desses assuntos, que a gente vai ter o maior prazer de responder e debater com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.